Bom dia, meus queridos alunos. Estamos voltando aí depois desse período de recesso, de apagão, voltando à programação normal, vou dizer dessa forma. Vamos dar continuidade a relações métricas na circunferência. Já vimos a primeira parte, que eu trabalhei somente as definições com vocês, e agora nós vamos fazer algumas continhas aqui, coisa simples, não fique angustiado. Nós temos duas situações que nós vamos estudar. A primeira é relações entre duas cordas concorrentes e uma circunferência. Lembrando, o que é corda? Corda é esse segmento, bem aqui, por exemplo, segmento AB. É um segmento de extremidades na circunferência, que seria o ponto A e o ponto B. A outra corda seria o segmento CD, no qual os extremos desse segmento eles pertencem à circunferência, no caso aqui em vermelho. São chamadas de concorrentes porque elas estão se cruzando, elas estão se interceptando aqui no ponto P. Então, toda vez que você tiver um desenho desse tipo aqui, duas cordas elas se interceptando, você vai utilizar esse conceito aqui e depois uma pequena fórmula. Em toda circunferência, quando duas cordas se cruzam, o produto das medidas das duas partes de uma é igual ao produto das medidas de duas partes de outra. O que significa tudo isso aqui? Somente isso aqui, olha, essa relação aqui. O que está escrito aqui em cima foi resumido nessa fórmula. O que significa? Repara que nós temos o segmento AB. Ele é construído de dois pedaços, o pedaço AP e o pedaço PB ou BP em ordem alfabética. Então repara que você vai multiplicar esses dois pedaços. O valor que está aqui você multiplica com o valor que está no seu outro pedaço aqui do segmento AB. A outra corda, que é o segmento CD, também tem dois pedaços, o CP e o PD ou DP. O que acontece com o pedaço CP e o pedaço DP? Você vai multiplicar os dois. Então perceba que não é uma multiplicação qualquer. Você vai multiplicar os pedaços que são comuns ao segmento em questão. Ou seja, o segmento AB é o pedaço AP multiplicado pelo seu colega aqui, pedaço BP, que constitui o segmento AB. E no outro aqui, na outra corda, o pedaço CP, você multiplica com o seu outro colega aqui, que é o pedaço DP. Aí fica dessa forma. Só para reforçar, vamos para um exemplo. Use a relação entre duas cordas e determine o valor X na figura. Aqui estão as duas cordas em preto, elas estão se interceptando, então elas são cordas concorrentes. Como é que você vai fazer a conta? Vai pegar o pedaço 12 e vai multiplicar com quem? Isso, com 4. Vai dizer que é igual ao pedaço aqui X multiplicado com quem? Com o pedaço 3. Dessa forma aqui. Coloquei a fórmula só para reforçar. Então ficou 12 vezes o 4. 3 vezes o x, 12 vezes 4, 48. 3 vezes x, basta colar um número na letra. Vou inverter toda essa equação no primeiro grau. Parte literal agora ficou aqui na frente. Então fiz inverter. 3x igual a 48. O 3 está multiplicando, passa dividindo. E quanto é que dá 48 dividido por 3? Dá 16. Questão resolvida. Nós já sabemos que esse pedaço aqui, que é o pedaço X, corresponde a 16. Agora, nossa outra situação. São segmentos secantes. O que são segmentos secantes? São segmentos desse tipo aqui, olha, que é uma corda mais um pedaço que é externo à circunferência. Aqui nós temos o ponto P. Então, nós temos aqui o segmento AP
e temos o segmento CD. Só que o segmento AP ele é constituído pelo pedaço AB e pelo pedaço BP. E o segmento CP ele é constituído pelo pedaço ou segmento CD junto com o segmento DP. Por definição, em toda circunferência, se traçamos dois segmentos de retas secantes a partir de um mesmo ponto, o produto da medida do outro pela medida da sua parte externa. O que significa tudo isso? Somente essa fórmula aqui. Novamente eu chamo a tua atenção. Aqui o raciocínio lembra um pouco o raciocínio anterior, só que tem um detalhe. Você vai analisar o segmento maior. Quem é o segmento maior aqui? É o segmento AP. Aqui ele chamou de PA, que tudo parte do ponto externo P aqui. Por isso que ele começou todos os segmentos com a letra P. Então você vai começar a multiplicar primeiro o segmento maior, ou pedaço maior, que é PA, vezes o pedaço menor, que é PB, que vai ser igual ao pedaço maior do outro, que é PC, vezes o pedaço menor, que é PD. Espero que você tenha entendido. É o pedaço maior multiplicado pelo pedaço menor. Perfeito? Vamos para o outro exemplo. Use a relação entre segmentos de retas secantes para calcular o valor de x na figura. Repara que essa figura agora ela foi rotacionada. Isso pode acontecer, essa brincadeira geométrica. Como é que nós vamos fazer a conta? Vamos primeiro calcular o pedaço todo aqui. Quem é o pedaço todo? É x mais o pedaço 5. Então vai ficar x mais 5. O outro pedaço aqui, o outro segmento, é 3 mais 12. A soma dos dois dá 15. Então esse pedaço aqui é x mais 5 e o outro é 15. Coloquei a fórmula só para reforçar. Primeiro, esse pedaço todo aqui, que é o pedaço maior, que é x mais 5, fica entre parênteses, multiplicado pelo pedaço menor, que é 5. Vai ser igual ao pedaço maior, que é 12 mais 3, que dá 15, multiplicado pelo pedaço menor, que é 3. Vamos fazer a conta, regra do chuveirinho. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 5, 25. E 15 vezes 3 dá 45. Virou também uma equação do primeiro grau. Pode virar uma equação do segundo grau também. 25 foi para o outro lado, mudou de sinal. Era mais, ficou menos. Faz a conta. 45 menos 25 dá 20. E o 5 que está multiplicando o x passa dividindo. E 20 dividido para 5 dá 4. Então esse pedaço aqui corresponde a 4. Tá ok? Encerro por aqui. E tenha em mente que o terceiro bimestre está encerrando com esse vídeo também. E no final da descrição temos mais uma atividade valendo 2 pontos,